Muito bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Prazer estar falando com todos e todas aqui nessa manhã de sábado maravilhosa. Eu sei que tem muita gente que está aqui, mas está de olho no jogo da seleção, mas tudo bem, viu? Eu entendo, galera. Começa essa maratona aí de jogos, começa essa maratona aí de Olimpíadas e a gente que se vire, que a Olimpíada ela vai estar funcionando, né? Vai estar em execução durante a nossa volta às aulas, que eu não quero nem falar sobre isso, não. Falar sobre isso não, vou falar sobre volta às aulas não, que isso aí começa a judiar da gente, já começa a gente a ficar com raiva, ficar chateadinho, né? Então, vamos falar de outra coisa, vamos falar daquilo que nos interessa aqui, que é exatamente a nossa preparação para ser efetiva em Mombaça. Para você que não conhece Mombaça, fica ali, né, entre Iguatu e Crateús, aquela região ali do Sertão Central. Então, lógico, né, que vai dar tudo certo. Então, Elaine aqui, ó, o único jogo que sonha é ver a minha vitória, exatamente, tá? Até porque com você, como efetivo de uma rede pública, você vai para a Olimpíada quando você quiser, você vai assistir a Olimpíada aonde você quiser, tá? É fato que a gente ganha a nossa independência financeira, a nossa independência em termos de projeto de vida, e é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje, junto com o IB Concurso. A gente vai bater um papo com vocês, mostrando um pouquinho, tá? De uma banca que vem ganhando bastante fôlego. Logicamente que a gente tem bancas tradicionalíssimas dentro do estado do Ceará, que é o caso da banca Consulpan, que é o caso do Cetred, que é o caso da banca Ímpar, mas nós temos duas outras bancas também que vêm despontando, a IDIB, tá? E a banca UPA, que é a Universidade Patativa do Assaré. Então, essas bancas, elas vêm ganhando força, visibilidade, ganhando editais, e a gente precisa se preparar. Por quê? Porque, obviamente, eu gosto muito de dizer isso, tá? Cada canto que você vá, ele tem a sua peculiaridade. Por quê? Porque Valon, Vigóis e Piaget, eles nunca vão deixar de ser Valon, Vigóis e Piaget, tá? Tendência tradicional nunca vai deixar de ser tendência tradicional aonde quer que você vá, independente da banca que você vá. Porém, cada banca, ela vai puxar para uma área, cada banca ela vai puxar para uma significância com relação a essa teoria. Então, a gente precisa ficar atento, atenta, para a gente entender, vamos dizer assim, o processo, saber de fato como é que as coisas funcionam, para que a gente tenha esse entendimento, tá? E o que que a gente aqui na banca UPA, né? O que a gente aqui que vai olhar a banca UPA, como é que a gente vai se preparar para Mombaça, tá? O IB Concurso, ele não é uma casa que aconteceu ontem, que apareceu ontem, pelo contrário, tem uma história muito bonita, e aí vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos, bem-vindos. Pessoal que já é da casa, sabe do que eu estou falando, sabe do trabalho, do empenho da equipe para fazer o melhor, para entregar o melhor, para poder proporcionar o melhor para os nossos alunos, tá certo? Então aqui a gente tem, só para você ter uma ideia, tá? Primeiro lugar em Itapajé, primeiro lugar em Barra, em Acopiara, Pedra Branca, Iguatu, Porteira, Granja. Ah, Bruno, eu não quero ser primeiro colocado, não, tá? Porque eu não gosto de ficar aparecendo em outdoor, não. Nada, não, tá? Não é só o primeiro colocado até o último colocado, dentro das vagas, todo mundo vai ser professor, professor efetivo, todo mundo vai entrar, vai ser lotado, tá? E vai estar tudo de bom. O que importa é que você tenha, de fato, uma boa preparação para você pleitear as vagas dentro do número de vagas, não ficar esperando o cadastro reserva. Tem que gosta. Tem gente que gosta de cadastro reserva, tem muita gente que ainda está no processo de formação ainda, precisa estar no cadastro reserva, mas, de toda maneira, o que importa é a gente estar dentro das vagas, né? Vamos aqui à frente, vamos passar aqui para a nossa estrutura, como é que vai funcionar o nosso curso aí, né? Nosso cursozinho, ele vai funcionar com inclusão de aulas ao vivo, aulas gravadas, apostila, caderno de questões por disciplina, material atualizado em PDF exclusivo para a banca, focado para a banca, e o atendimento em caso de dúvida, que você sempre vai ter uma equipe aqui no nosso backstage, te atendendo, te acompanhando, falando contigo diretamente, sem negócio de call center, sem negócio de ter um robozinho, não. A gente está aqui, tá, para dar o melhor, então por isso é olho no olho, por isso a gente está aqui trabalhando para vocês, tá? A gente inclui também simulados, tem sempre simulado aqui, revisão final, que já está incluso dentro do pacote, então não tem essa, no final a gente vai fazer uma aula. Não, aqui já tem uma revisão final, já tem um processo que você finaliza tudo, a gente vai trazer, vai rebuscar tudo isso com simulados, grupo
do WhatsApp oficial, onde você também vai poder trocar ideias com a galera, vai poder também ter mentorias, o que eu preciso, o que eu não preciso, o que eu devo dar mais foco, tudo isso para tirar dúvidas dentro da tua jornada, dentro da tua preparação para Mombasa ou para qualquer outro certame que você esteja se preparando aqui, porque o IB não tem a gente não tem só apenas Mombasa, tá? Lógico que a gente está trabalhando em cima de qualquer outro certame que venha abrir. Por exemplo, a gente está aqui muito próximo, tá? De ter, e aí falo isso porque, de fato, eu queria muito que a gente começasse a entender, a entrar nessa lógica, tá? De que a gente teve muitos alunos agora, gente, aprovados em Mossoró, tá? E a gente aprovar em Mossoró, tá? Isso fica muito legal, tá? Por quê? Porque o pessoal está saindo aqui para ir buscar, de fato, sua vaga, e aqui vai já sair o edital para o Rio Grande do Norte. Aí, mais uma vez, eu digo muito, gente, vamos acreditar, tá? Vamos buscar, vamos sair. O perfil do estado do Ceará é cada vez mais alto. Então, às vezes, você se faz uma boa preparação e bate na trave. Aí fica, poxa, Bruno, o que está faltando para mim? Faltando você talvez buscar isso em outro canto. Então, você sai daqui, vai para o Rio Grande do Norte, sai daqui, vai para ter. Acabamos de ter, por exemplo, concurso para Teresina, tá? Para a Prefeitura Municipal de Teresina, no Piauí. E aí, muitos aprovados também. Por quê? Porque a galera acreditou, foi lá, inclusive, eram 3 fases, né? Tinha aula prática também. Então, tudo isso faz parte de a gente acreditar nesse processo, tá? Vamos lá. Então, você que vai estar adquirindo, tá, o nosso pacote aqui para a banca UPA, o IB ele deixa você à vontade para você ter acesso durante um ano, tá? Bruno, só um ano? É só um ano que você vai precisar, meu filho. Depois disso aqui, você vai passar, tá? Você vai ser efetivo. Então, você não vai precisar por mais de um ano, não. Você vai passar agora, você vai ser efetivo do jeito que você quiser e, obviamente, tá? É o tempo necessário para que você cumpra as funções, tá bom? Aqui, lógico, tá? Você pode acessar quantas vezes quiser, não é uma coisa que você fica nessa de, não é só aqui, só ali, não. Na verdade, você acessa, tá? Quantas vezes você quiser, quantas vezes você quiser, no horário que você quiser, com quem você quiser. Recentemente aqui a gente esteve, né? Em primeiro lugar, em Itapajé, né? Que aí dentro das áreas de psicopedagogia, está aqui também com o segundo lugar em Itapajé. Então, assim, banca UPA, recente, tá? A banca UPA, que ela tem uma característica de ela ser uma banca pragmática. Em que sentido? Ela não estica a baladeira, tá? Ela não inventa a roda, ela vai direto ao ponto. Então, isso é interessante para a gente também tentar entender como é que funciona uma banca como essa, tá? Você tem aí vários nossos alunos também aprovados em Granja, também primeiro colocado no cargo de monitor de apoio, de atendente, pessoal aprovado aí em vários outros certames. Então, gente, é só um pouquinho, tá? Para a gente poder aqui dizer para você o quanto é importante você estudar, e tá aí pessoas que estão também aprovadas, né? Então, aqui, lógico, tá? A apostila da gente didática que vai estar com vocês, a apostila também de vocês aí no sentido de Mombasa, que vão estar se preparando para Mombasa, tudo isso aqui faz parte, tá? Dos nossos trabalhos, daquilo que a gente vai adquirir, daquilo que a gente vai ofertar para vocês, tá bom? Então, vamos aqui para frente, vamos aqui para os nossos trabalhos, tá? Começar aqui, de fato, tá? Naquilo que a gente chamou vocês para bater esse papo, né? Que são os olhares da gente fazendo aqui uma anamnese do que a gente vai ter, do que a gente encontrou na prova de lá de Joca, tá? Jericoacoara. Aí, assim, lógico, tá? A gente tem muita coisa para falar, lógico, a gente tem muita coisa para dizer, para observar, né, com relação a isso. Aqui, só para vocês terem uma ideia, como o IB, ele é uma banca, né, não, IB, ele é uma banca, IB, ele é também, aqui, tá, um presencial, então é muito importante para a gente, tá, saber que você tem uma sede fixa, você tem algum canto para você, de fato, tá, se segurar, e aqui a gente tem o Ronaldo aí, tá, todo mundo assim já se preparando, tá? Está aqui nosso WhatsAppzinho para você entrar em contato e adquirir o nosso curso, o nosso cursozinho, tá? Preparado para a banca UPA, que é o que a gente vai trabalhar, certo? Vamos para o jogo? Vamos lá? Vamos para cá?
todo o processo aí agora, dá para a gente começar, para você aqui entrar, tá? Aqui, ó, 187 vagas, mais 175 de cadastro reserva, é a sua vez, tá? Sua vez de você ser efetivo dentro de uma rede pública, e essa rede pública, com toda certeza, vai ser exatamente a rede de Mombaça, tá? E deixa eu dizer uma coisa para vocês, só assim, a título de informação, muita gente de Fortaleza, tá? Muita gente de Fortaleza também está aqui buscando informações, pessoal querendo Mombaça também, tá? Por isso que eu estou dizendo para vocês, a gente tem que começar aí a buscar novos horizontes, se a tua ideia é ser efetivo, é sair, é meter o pé mesmo para conseguir essa aprovação, beleza? Vamos lá? Deixa eu começar aqui, tá? Vamos aqui fazer, opa, aqui, compartilhar com vocês aqui a tela, beleza, estão todo mundo vendo aí, né? Chegou para todo mundo aí? Show de bola, tá? Aqui, para a gente começar a trabalhar. Meus amores, que questões são essas, tá? De onde é que elas vieram, para onde elas vão, o que elas dizem com relação à banca UPA, tá? Meus amores, isso aqui é o concurso que acabou de aconteceu no final de semana passado, tá? E a gente vai dar uma olhada nas provas didáticas, todas aqui, tá? Com relação à Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, tá? Alguém levantou a mãozinha aí? Eu não vi, tá? Deixa eu ver aqui quem sois. Deixa eu abrir aqui o papo. Deixa eu ver aqui. Opa, a Elaine aqui falando que fez a prova, né? Concurso 100 horas, depois você pode migrar para 200. Elaine, vamos lá, tá? Essa questão de 100 horas ou 200 horas, o que acontece, tá? Bom, sempre é comum, é muito comum nos interiores a gente ter para 100 horas, tá? A Jaiana está com a mão levantada, passo já para ti, tá, Jaiana? A gente sempre tem concurso para senhoras, e aí o pessoal faz, tá, essa extensão de carga horária para 200 horas, muito porque é uma questão política. O que acontece? Você recebe 100 horas, tá? Mas, logicamente, eles fazem a ampliação de carga horária, para quê? Para que você fique na mão dos caras. E aí eu sou muito pragmático, sou muito direto, não gosto de meias palavras, não. Isso aqui faz com que essa galera fique, de certa forma, tá, muito confortável, porque você não vai fazer greve. Por que você não vai fazer greve? Porque se fizer greve, você perde a tua carga horária ampliada, então você fica na mão dos caras. Então, por isso que muitas vezes os caras fazem concurso não para 200 horas, tá? Que é muito mais lógico você ter o professor 200 horas dentro da tua rede, porque você fideliza esse professor está totalmente voltado. Se eu precisar fazer uma formação, precisar que ele vá para a formação em Fortaleza ou em qualquer outra macro-região, tá? Esse cara está totalmente à vontade, porque ele é da rede. Mas não é assim que acontece, por isso, sim, é fato, tá? Então, com 100 horas você consegue, tá? A posteriori, um aumento para 200 horas, não é regra, tá? Por quê? Porque isso aí parte do discriminal, tá? Isso aí parte do processo discriminal administrativo, então o ente federado ele não tem essa obrigação, mas ele pode fazer também esse processo, tá bom? Nessa área, tá? Vamos para cá, vamos começar aqui, a gente viu que foi que lá em Jijoca, a banca, ela pediu. Questão número 1, tá? Ela começa, questão número 1, trabalhando com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lembrando que a gente teve agora uma alteração, tá? Uma alteração com relação à parte de legislação. Por quê? Porque nosso Plano Nacional de Educação, quem me segue aí nas redes sociais, tá? E aí, é bom você ficar ligado, rede social, tá certo? Rede social séria. Já boto aqui, prof.bruno.marques, meu Instagram, tá? Vou botar aqui Instagram, me segue lá, e a gente sempre está dando informações, tá? Com relação a alguma alteração, com relação a alguma situação e com relação também aos certames que vão abrir, tá? Então, aqui, o que acontece? Ontem eu já estava falando que era uma coisa esperada, gente. O Plano Nacional de Educação, ele foi prorrogado, tá? Ele foi estendido até o dia 31 de dezembro de 2025. Por que isso, tá? Porque já era uma discussão bastante antiga com relação ao quê? Com relação à temporalidade. Ele é de 2014 até 2024, certo? E aí, por conta do processo de 2 anos de pandemia, existia uma certa forma, uma bem-querência que esse plano ele fosse estendido até 2026, para que a gente pudesse, então,
ter vistas, dar vistas a pelo menos se aproximar das metas propostas por esse plano. Então, isso era uma ideia, tá? E está quase tudo consolidado, tanto é que existia no meio político já uma concordância com relação a isso, ninguém discutia, porém, da noite para o dia, como eu sempre falo, tá? A política ela vai dormir de camisola e acorda de baby doll, não é tão simples assim. Da noite para o dia, simplesmente o que a gente teve foi uma alteração, tá? Simplesmente o que a gente teve foi o Ministério da Educação, brotou da terra um Plano Nacional de Educação sem diálogo público, sem nenhuma discussão, principalmente aonde de fato ocorre o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional está aqui, tá? Mas quase todas as metas, elas dizem respeito aos municípios. Se você for fazer uma anamnese do Plano Nacional de Educação, das metas previstas, das 20 metas, tá? 60% delas acordam-se diretamente aos municípios, até porque o município é ele que detém a maior parte da educação básica, já que o município ele realiza educação básica desde a educação infantil ao ensino fundamental de 9 anos. Então, do todo que nós temos, 60% de respeito à educação básica e diretamente aos municípios. Então, os municípios ficam sem entender como é que o Plano Nacional de Educação ele fora ou seria, então, tá, sancionado sem um diálogo, sem uma consulta, sem uma participação efetiva da população, efetiva do meio social. Então, isso aí fez com que houvesse manifestações, por isso, saiu agora dia 25, tá? Há 2 dias atrás, saiu, então, essa portaria, na verdade, essa lei, né, que vai, então, alterar ou vai prorrogar por mais 2 anos, quase 2 anos aí, tá? O Plano Nacional de Educação. Para a gente, concurseiro, muda alguma coisa? Muda. Muda por quê? Porque você não vai precisar estudar o novo plano de educação. Você já vinha estudando aí o PNE, você não vai precisar agora alterar o seu processo, ir atrás de novo plano. Então, isso aí ajuda para caramba, tá? Por isso, isso é muito importante para dentro da nossa perspectiva, beleza? Vamos para cá. Primeira questão. Então, a Lei de Diretrizes Básicas é a mais importante lei brasileira que se refere à educação, até porque ela dá as diretrizes e bases da educação. Então, primeiramente, a gente tem a Constituição Federal, que ela dá a prerrogativa geral, tá? E, segundo, você tem uma lei que ela é específica. Temos outras, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, ela trata com relação à especificação com vistas ao direito da criança e do adolescente à educação. Então, do artigo 53 ao artigo 59, eu tenho muito claramente isso. Se você estender também até o artigo 61, ela também fala de trabalho, mas o trabalho enquanto perspectiva educativa, então, tudo dialoga com relação à educação. Quer ver uma outra legislação também que fala sobre a educação, sem ser de fato educação? Muito bem, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que versa o acesso das pessoas com deficiência, PCDs, TGDs, altas habilidades de superdotação, à educação, com vistas à eliminação das barreiras, tanto arquitetônicas, físicas quanto pedagógicas. Então, são também questões, são também ideias, são também legislações que versam pela educação, apesar de, sim, a nossa legislação principal, aquela que dá a estrutura geral da educação, é a LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, 9394/96. Então, observando isso, entendendo esse cosmo-olhar, tá? Vamos aqui. Elaborado em 96, dentro de uma disputa entre o projeto que era do Darcy Ribeiro e do Florestan Fernandes, ganha o do Darcy Ribeiro, que é um centro-esquerda, Florestan Fernandes, que é um esquerdista mais acentuado, tá? Foi criado com o objetivo de que, exceto. Qual era o objetivo, então, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação? Perceba, ela é tão complicada, ela é tão complexa em termos de alinhamento, que a Constituição Federal é de 1988, tá? E ela só vai sair do papel 8 anos depois, tá? Ou seja, em 96. Isso significa muito. Talvez números não sejam tão poéticos, tá? Mas quando você vai observar o recorte político da época, tá? A estrutura política da época, você vai entender que, nossa, nós precisamos de 8 anos para tentar convencer os representantes da classe política quais são os melhores caminhos com relação à educação nacional, tá? Então, 8 anos de disputa política até a gente ter a consolidação da Lei de Diretrizes e Bases dessa educação. Então, para você ter uma ideia como ela é importante, tá? E o que ela vem estabelecer? A letra A diz, estabelecer o dever da União, do Estado, do município, com a educação pública. Verdadeiro isso? Verdadeiro, lógico, que ela vai
estruturar o que é pertencente a cada um, haja visto que nós estamos dentro de um processo de colaborativo. Principalmente quando a gente fala de política pública, a gente tem as 3 maiores políticas públicas, que é a educação, saúde e segurança pública, elas trabalham no sistema de cooperação e no sistema aqui de, como é que eu posso dizer, fatiamento das responsabilidades. Então, cada ente federado ele fica com uma parte, tá bom? Então, por isso, a letra A aqui, ela é verdadeira, só que ele quer o exceto. Letra B, para valorizar os profissionais de educação, também, porque eu tenho previsibilidade, apesar de que, veja só, tá? Estamos falando aqui que a Lei de Diretrizes Básicas, ela é de 96. Falar de valorização dos profissionais de educação, beleza. Mas só esse ano, presta atenção, só esse ano, tá? A gente teve aqui as diretrizes operacionais para valorização dos profissionais. Ou seja, tá? Depois de tanto tempo, quase 30 anos, 28 anos, para ser mais exato, tá? A gente teve diretrizes para dizer assim, ei, o que diabo é, de fato, tá? Valorizar o profissional de educação? É dar para ele um bombom? É deixar ele comer a merenda dos alunos? Tá? É isso, é valorizar? Não, tem diretrizes que dialogam com o que de fato seja a valorização dos profissionais da educação, que está previsto na LDB, está previsto no Plano Nacional de Educação também. Mas eu não tinha, de fato, uma diretriz, agora eu tenho. Tá? Muitas dessas diretrizes já aplicadas aqui no estado do Ceará, tá? Então, nem é tão surpresa para a gente, não. Mas para outros estados, sim, é surpresa, ok? Então, a letra C diz que for criada para garantir o direito a toda a população e ter acesso a uma educação gratuita e de qualidade, o que também é verdadeiro. O que nos deixa em 2 situações. Ou a letra D é o gabarito, ou a letra D, ela anula a questão, se ela for também verdadeira, tá? Fazer um estudo sobre as leis de educação, priorizando as universidades. Não é prioridade, por quê? Porque a Lei de Diretrizes Básicas, ela dá conta de toda a educação, em todos os seus níveis. Quando a gente fala em níveis, pô, nível superior, educação básica, tá? Em todas as suas etapas, a gente fala de etapas, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e quando eu falo em modalidades, a gente fala das 8 modalidades previstas dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação para a educação básica, tá? Então, por conta disso, aqui ela não está versando especificamente as universidades, mas sim a todo o complexo da educação. Por isso, a primeira questão tem como gabarito a letra D de dado, tá? Vamos aqui à frente. Questão número 2. Os princípios e regras específicos que indicam direitos, obrigações e deveres elaborados por grupos de sociedade para regular seu comportamento. Esse conjunto de valores descritos ao enunciado acima são chamados. Se é um conjunto de valores, por si só, o valor já não é a resposta, tá? Por que ele está versando isso? Por conta da própria ideia que nós temos de educação, já que a educação, ela se gradua, ela tem enquanto preponderância o estímulo à pessoa dentro de um processo que seja ético, estético e político. E aí, sempre lembrando, esse político não é político partidário, tem nada a ver com aquela história de escola sem partido, não. Político aqui, nós estamos falando com relação à tomada de decisão, com relação ao processo de cidadania, ao processo civilizatório, por que não dizer, porque aqui é o político filosófico, tá? Estético é a... Como é que eu posso colocar para vocês? Não é só a questão do que é bonito, o que é feio, mas o entendimento do que é harmônico ou não, e por que isso torna-se harmônico ou não, do ponto de vista de alguma pessoa. Então, estético dentro dessa natureza, e o ético, que são os conjuntos, de fato, de valores, comportamentos, situações que regem uma sociedade. Por isso, aqui, na número 2, questão letra C de casa, tá? Vamos para a terceira questão. Educação, direito de todos, dever do Estado e da família, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, portanto, apresentando sua função social. Marco alternativo que define a função social da escola. A função social da escola, ela dialoga com o tempo e espaço. Por quê? Porque a função social da escola, ela vai se alterando de acordo com a própria sociedade. E em um dado momento, a função social da escola foi repassar conteúdos historicamente produzidos
pela sociedade. Então, apenas isso era a função social da escola, repassando isso de forma impositiva, através de uma metodologia de memorização e repetição. Então, isso é o que estava historicamente atrelado à educação, tá? Mas ela vai mudando, você vai trazendo elementos, por exemplo, que a gente vai pensar, entender, observar com metodologia ativa, fazendo com que essa educação cada vez se torne mais próxima do mundo do sujeito, do mundo do nosso aluno, e dialogando de forma, principalmente, de forma significativa a esse sujeito e a esse contexto. Então, nesse sentido, tá? A função social da escola a gente pode observar como o quê? Primeiro, o descanso, o divertimento e o desenvolvimento dos indivíduos, por partes, tá? Quando a gente olha lá dentro da função da escola, na Lei de Diretriz e Base da Educação, ele fala que a educação, ele tem como vistas o desenvolvimento do sujeito, seu preparo para a cidadania e para o mundo do trabalho. Então, talvez ele quisesse aqui fazer uma alusão a isso, tá? De maneira que você, talvez, se não tivesse preparado com o IB, você pisasse essa bola, tá? Você pisasse essa casquinha de banana e acabasse por escorregar. Não tem relação nem ipsilítere com o que eu tenho dentro do texto da legislação, não tem relação com as bases epistemológicas que nós temos dentro da didática, tá? A luz de Libânio, a luz Saviani, qualquer outro que dialogue com o processo da função social escolar. Então, a letra A ela é falsa. B, promover a integração dos membros de uma sociedade, beleza? Tá? É um dos pontos da relação da função social. A promoção para a cidadania, ela faz parte, mas é a única? Não, como eu falei para vocês. Desenvolvimento, cidadania, preparação para o mundo do trabalho, ela está circunscrita como função social coletiva da escola, e não apenas uma parte. Letra C, compromisso com a formação do cidadão, da cidade, e fortalecimento dos valores de solidariedade e compromisso com a transformação dessa sociedade. Opa, aqui eu já tenho um escopo bem mais elaborado, bem mais alinhado com o que eu tenho no cotidiano. Então, aqui, beleza, a letra C, deixa ela aqui, só para a gente confirmar aqui. Proporciona o acesso universal, ou proporcionar, né, o acesso universal ao sistema público de saúde sem discriminação. Meu irmão, se é saúde, tá, não faz parte da gente. Excetuando, assim, Bruno, então porque teu nome saúde aí, tá errado, é? Não, pelo amor de Deus, até porque nós temos uma linha muito tênue entre a educação e a saúde, tanto é que nós temos, enquanto política pública suplementar, o programa de saúde na escola, o PSE, tá? Que é, logicamente, dinheiro advindo dentro de um dos fundos da educação. Nós conhecemos muito bem o nosso Fundeb, mas lembrando que a gente tem, além do Fundeb, outro fundo da educação também, que aí é o quê? O FNDE. Então, não é porque tem o nome saúde que vai eliminar o item, não, tá? É pelo contexto que aqui se coloca com relação à função social da escola. Então, sendo assim, a nossa terceira questão, ela é a letra C de casa, beleza? Vamos aqui para baixo, descendo aqui, quarta questão aqui que a gente pode colocar, tá? Como passível de uma olhada, tá? Bruno, por que passível de olhada? Vamos lá. Questão número 4 diz que o construtivismo se tornou conhecido através da Emília Ferreiro. Eu até tenho medo disso, porque, poxa, o construtivismo se tornou conhecido através da Emília Ferreiro. Cara, tenho que ver, tá, em que contexto está falando isso, que o construtivismo, historicamente, ele sempre foi conhecido no meio acadêmico ou no meio educacional e veio, lógico, do nosso grande Jean Piaget, que foi o orientador da Emília Ferreira, a argentina Emília Ferreira, que é uma das papisas do desenvolvimento do processo de letramento. Então, assim, forçar a barra. Forçou a barra aqui. Mas tudo bem, deixa ele forçar a barra aqui, depois a gente vai ver como é que a gente conserta essa barrinha, tá? Então vamos lá. Psicóloga, aluna do Jean Piaget, e sobre o construtivismo nós podemos afirmar que, 2 pontos, tá? Primeiro ponto. O construtivismo não é um método de ensino, é uma teoria a respeito do aprendizado, tá? E aí é que gera a dubialidade. Por quê? Porque eu tenho a teoria construtivista, teoria construtivista. Beleza, tá? O que diz a teoria construtivista? Que todo sujeito ele constrói conhecimento através da relação ou interação entre o meu eu, que é genuinamente biológico,
quando esse entrelaço, quando esse tem interação, tá? Com um objeto cognoscitivo, um objeto que eu sou capaz de conhecer. Então, toda vida que o meu eu biológico interage com um objeto, eu posso construir aí primeiramente, conceito, que ao colocá-lo na prática, ele vai ou, vamos dizer assim, tá? Confirmar esse conceito inicial ou alterar esse conceito inicial, aí sim, me gerando um arcabouço que a gente pode chamar de aprendizagem. Então, muito cuidado também, porque às vezes assim, né? Até mesmo para aligerar a explicação, até mesmo tá uma forma de você ser mais sintético, dizer assim, ó, toda vez que o meu eu biológico interage com o objeto, eu construo conhecimento. Você tem que entender que essa situação ela é verdadeira, mas ela tem outras pontualidades. Então, assim, toda vez que o meu eu biológico interage com o objeto, eu construo primeiro um conceito, tá? Conceito imagético. Esse conceito que vai para a prática, e aí essa prática, ela vai ou não confirmar o conceito inicial. E a partir dessa confirmação ou não, eu gero um processo de aprendizagem que a posteriori será também desequilibrado para o outro processo, por uma outra relação ativa, tá? Então, só para deixar contextualizado. Bruno, isso é a teoria construtivista, beleza. Então, não é um método? É um método. É um método sim, tá? Através da teoria construtivista, a gente tem um método construtivista. Inclusive, o método construtivista ele é defendido pela própria Emília Ferreira. Tá? Não sei por que botaram Emília Ferreira aqui, porque não é Ferreira, é Ferreiro. Emília Ferreiro. Ah, só a mudança do nome dela já anula a questão? Lógico que não, tá? Mas é Emília Ferreiro, que é abrasileirar o negócio, tá? Emília Ferreiro, tá? Argentina. Então, vamos lá. Então, aqui, você tem um método também, que é o método construtivista. Por isso, no ponto 1, ele é passível de ser falso, tá? 2, é uma das correntes teóricas compelidas em explicar como a inteligência humana se desenvolve. Evidentemente, ela está dentro do guarda-chuva do grande guarda-chuva, que é o cognitivismo, que tem como principais tendências a tendência ou o pensamento construtivista, o pensamento sócio-construtivista, que na sua nascente, ela é defendida por Vygotsky e por Vallon. Então, também, aí está verdadeiro, tá beleza? Não vamos brigar com isso, não. 3, o construtivismo parte da ideia de que nada está pronto e acabado, e o conhecimento não é algo determinado, destacado ou destacando o papel ativo da criança no aprendizagem, aquilo que eu acabei de falar, tá? Ele vai sempre alterando esse conceito de acordo com a prática, ele vai fazendo um processo dialético, e aí dentro também do pensamento de transformação através da minha relação com o objeto, ao mesmo tempo que eu altero a percepção sobre o objeto também altera a minha percepção sobre mim mesmo. Então, é um processo dialético, tá? Beleza, a 3. 4, o construtivismo prioriza o método fônico baseado no aprendizado da associação entre sons e letras. Falso. O construtivismo, ele não nega o método fônico, tá? Mas ele vai dar mais valor, ele vai dar mais pontualidade, jogar luz a um método global. Global. Tá? Daqui tem a grande discussão, a briga, as mãozadas, dedados, sabacu da vida, que a gente trabalha dentro com relação ao que é letramento, é o que é alfabetização. Bruno, um anula o outro? Não, não existe letramento sem alfabetização. O letramento é a capacidade de nós imergirmos o sujeito dentro das possibilidades textuais, ou seja, apresentando a ele a função social da comunicação, a função social dos gêneros comunicativos, dos gêneros textuais, tá? Só que não basta eu apresentar. Em algum momento ele vai precisar também operacionalizar. E aí, dentro da operacionalização, a gente vai para o método fonético, sim, que aí é um método onde ele vai ter que fazer a predição com relação às letras, aos símbolos, ou, para ser mais pragmático, com relação ao processo, tá, de aquisição do pensamento, conhecimento, e a inter-relação entre grafemas e fonemas, tá? Então, tudo bem, isso está muito nítido. Uma coisa está linkada à outra. Bruno, o que é mais efetivo, tá? O letramento ou a alfabetização? Os dois.
Os dois são efetivos, tá? Eu, você, todo mundo tá aqui, essa turma novinha, que eu tô vendo com as caras bem novinhas, tá? Aí é no marromeno, vocês não, tá? Mas, assim, eu que sou mais velho aqui, nasci em 10.492 anos atrás, meu método de aprendizado foi um método alfabético, tá? Então, é o B com A é Bá, o B com E é Bé, o B com I é Bi, tá? Então, vamos embora. É isso aqui. Só que, o que acontece? Isso aqui não vai, tá, deixar de ser um aprendizado, vai acontecer de qualquer maneira. O letramento também. Agora, a grande pergunta não é essa, tá? Qual é a que faz a menina aprender? As duas. Tá? Qual é a que causa menos trauma? Aí sim o letramento, tá bom? Então, é isso que nós estamos falando aqui. Por isso, aqui na quarta, ela é falciane. Então, o que a gente tem? No gabarito, a gente tem aqui como gabarito da questão a letra D, certo? Mas eu mostrei a vocês que um aqui, ela é falsa. Então, seria somente a 2 e a 3. Como eu não tenho essa opção, aqui ela é passivo de anulação. Ok? Utilizando, inclusive, o próprio pensamento que ele coloca aqui da Emília Ferreira. Então, muito cuidado, tá, com essa aqui, porque essa aqui, de fato, tá, ela pode ser passiva de anulação ou ter, logicamente, uma alteração. Nem alterando, tá? Nem alterando, de fato, tá? Não estaria como a gente encaixar, porque, de fato, só teria a 2 e a 3 como verdadeiro. Então, aqui é muito claro que aqui você precisa ter uma passividade de anulação na questão, tá bom? Deixa eu ver aqui, o Jair Sampaio está pensando, essa 3 aqui não consigo entender porque que é ética, tá? Vamos lá, Jair, deixa eu voltar aqui para te esclarecer, querido, tá? E quando eu falo aqui de conjunto, veja só, educação de editores, é a 3? Tá falando? A ética? Não, a ética é a 2, não, Jair? É a 2, tá? Vamos lá. Ó, que é a 2 aqui, que é a ética. Por quê? Porque princípios e regras específicas indicam direitos, obrigações, deveres elaborados em grupos e sociedades, tá? Aqui você poderia ter, tá, um processo de ética e de moral, tá? Mas o que que acontece? A moral, ela é um conjunto focal, tá? Ou seja, a moralidade, ela é temporal, tá? E a ética, ela é atemporal. Então, quando ele fala aqui, tá, em obrigações, deveres elaborados por um grupo de sociedade para regulamentar seu comportamento, isso aqui é um processo geral, ético, não moral, tá? Por isso que a questão, ela está verdadeira nesse sentido, tá bom? Mas aí, logicamente, que tem também um pouquinho de sal nessa situação. Deixa eu ver aqui. Pode abrir aqui. Tá aberto, não? Professor, Oi. pronto, essa daí eu também fiquei assim muito pensativo nela, né? Primeiro que ela tá mal elaborada, porque depois já vem esse conjunto de valores e na opção, na alternativa vem valores. Isso aí é sem noção. Muitos colegas meus marcaram valores, a letra A, por conta disso, né? Isso aí é uma banca, eu acho que não deveria fazer isso. E aí eu tive analisando, até fiz um recurso para tentar alteração, para a letra B, moral. Porque eu já dei aula de filosofia Uhum. e sempre eu estudei moral e ética, dei aula para os meus alunos, e na minha visão, a moral é esse conjunto de valores e de comportamentos, no caso. E a ética é só a reflexão desses comportamentos, desses valores, enfim. É Então, deixa assim atemporal, é muito maior. confuso. Isso. E aí deixa muito confuso. E aí eu organizei um recurso justamente pedindo alteração, porque eu não consegui enxergar assim, né? Eu concordo com você também, mas é como eu estou lhe dizendo, eu acho que é muito confusa essa questão. É E eu passivo. acho, espero, na verdade, que eles entendam, porque eu coloquei, né, vários sites que eu pesquisava, sempre ia de acordo com o que eu estava tentando colocar, e eu espero que eles consigam alterar, sinceramente, porque é uma questão, assim, muito horrível essa daí. Sim, sim, tá. Eu, pelo menos, achei assim que ela foi muito dada, né? Então, tem muito claro. Jéssica, depois não tá com a mão levantada também? Bruno, bom dia, tudo bem? Essa questão a gente podia marcar também ética pela introdução da questão que fala princípios e regras específicos, Pois é, porque foi onde eu consegui entender melhor. aqui ele fala, e aí o que acontece, tá? Quando a gente trabalhou, até trabalhei aqui à luz do quê? À luz do processo educativo, né? Eu tirei até a questão da própria ética e da moralidade, no sentido filosófico, eu trouxe mais para o campo educativo,
né? Mas, como vocês estão mesmo colocando, é passível? Passível, é uma questão aqui que deixa a gente, né, meio lá, meio cá, né? Mas, de qualquer maneira, tá no gabarito espera, então que haja uma alteração, se for o caso, se tiver trago não para o princípio educacional, mas para o princípio geral da filosofia, a gente pode ter uma mudança. Por enquanto, eu não vejo tão perceptível assim, não. Agora, a 4 é fato. A 4, ela é totalmente fora do contexto, tá? E aí vou já voltar, porque a 4 vai puxar um outro, tá certo? A 4 vai puxar um outro, você vai ver. Vamos lá. A quinta questão. Cadê a quinta questão? Há algum tempo na educação, o professor ministra a aula, o professor que ministra a aula era considerado o detentor do saber. Nessa perspectiva, o aluno não participa ativamente da aula, não precisa raciocinar, sua posição é mais estática, ele então é considerado. O raciocinar aqui, tá, é bem complexo. Porque uma coisa é raciocinar. O que é raciocinar? Ratio, trazer a razão. Então, o aluno não precisa ser trago à razão? Precisa. O processo tá ali. Claro, e o que ele não vai precisar, ou, de certa maneira, ele não vai precisar fazer, é uma reflexão. Aí tudo bem, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? O que ele não vai precisar é refletir, o que ele não vai precisar é contextualizar, tá? Mas raciocinar no sentido pragmático da palavra, sim, porque ele precisa ser trago à razão, certo? Fato, tá? Então, vamos começar aqui alfinetando esse enunciado que ficou meio feinho, tá? Mas deixa para lá, vamos à frente, né? Bom, então aqui, não precisa raciocinar, a sua posição é mais estática, ele então é considerado. Claramente, eu estou fazendo uma anamnese entre uma situação ativa de conhecimento versus uma situação passiva do processo ensino da aprendizagem. Então, Paulo Freire, educação bancária, metodologia ativa ou passiva, está tudo dentro dos conformes. Então, não tem dor de cabeça com relação a isso, tá? Vamos para cá. Bom, um indivíduo ativo, dinâmico, consciente, que sabe intervir na forma crítica, tá? Beleza. Se ele está pedindo aqui, ó, tá? Ele não é considerado, então, ele não é considerado ativo. Fato, tá? Não dá para a gente colocar aqui como letra A, porque ele não pode ser tido como ativo se ele não está aí refletindo, se ele não está no foco do processo, tá? Então, um mero receptor. Bom, legal, tá? Não participa ativamente da aula, não precisa raciocinar. Esse não precisa raciocinar aqui é que lasca, né? Mais uma vez, né? Pega pesado, porque, mais uma vez, o raciocinar vem do Horácio trazer a razão, e aí todo o processo, toda a condicionante é trago a razão, tá? Mesmo que seja de metodologia ativa ou passiva. Ele confunde o conceito de racionalizar com o de refletir, tá? Racionalizar e refletir são situações diferentes. Mas vamos à frente, letra C. Alguém que constrói seu próprio conhecimento, um indivíduo seguro, capaz de emitir opiniões. Se ele vai emitir opinião, ele vai refletir. Se ele vai refletir, argumentar, ele não está sendo passivo, está sendo ativo. Um indivíduo com um papel importante na aprendizagem, acontecendo uma interação social professor-aluno. Se ele está no cerne, se ele está no processo de interação, de diálogo, ele não está sendo passivo, ele está sendo ativo. Então, aqui, letra B de bola, tá? Ou seja, quinta questão, letra B. Sexta questão. Conforme nosso amigo Vygotsky, o desenvolvimento e aprendizagem. Oi, Elane, pois não? Professor, só uma dúvida. Essa foi a única questão que eu errei nessa prova. Eu fiquei muito em dúvida, porque eu sempre, assim, a gente tem a noção de sempre associar Vygotsky ao social. Mas eu tinha escutado algum professor falar que era tipo assim, Piaget dá e Vygotsky dá o contrário, né? Desenvolvimento e aprendizagem. Mas na hora eu não associei essa questão do Vygotsky ao cognitivo. Tem como o senhor explicar? Vamos entrar agora nessa questão. De boa, tá? Vamos lá. Porque, por um acaso, na verdade, tá? Aqui é muito mais uma questão semântica do que propriamente teórica de Vygotsky. Por quê? Para Vygotsky, o desenvolvimento e a aprendizagem são processos que se influenciam reciprocamente. Beleza? De modo que quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento. O que acontece, tá? O que tu estás a falar é verdade, que tu estás a falar que tem uma base conceitual, porque quando a gente fala de Piaget,
E como Piaget ele utiliza como elemento principal do processo o biológico, o que vai acontecer, tá? Aqui, para o Piaget, eu primeiro me desenvolvo biologicamente, para que a partir daqui eu venha a aprender, tá? E aí, sendo assim, eu consigo construir um processo de aprendizagem baseado no desenvolvimento biológico, nas fases de desenvolvimento biológico, em consonância com o processo de aquisição da aprendizagem, tá? Então, faz parte aqui, certo? É isso que nós temos. Então, o Piaget, ele vai estar focado nisso, tanto é que ele divide as teorias, tá? Com relação à anomia, com relação aos processos de desenvolvimento sensorial, pré-operatório, operatório formal, operatório concreto, operatório formal, tá? Então, eu tenho essa estrutura, mas do outro lado, eu tenho o Vygotsky. O Vygotsky vai dizer o seguinte, tá? Bom, a aprendizagem, ela é um fator preponderante ao sujeito. E é esse fator de aprendizagem, porque é uma relação social, aprendizagem social, tá? Que me fará desenvolver biologicamente. Então, ele vai aqui alterar, tá? Se aqui é biológico, aqui a aprendizagem ela é social. Então, por passo. Só dar um exemplo aqui para poder ficar claro para vocês, tá? Eu tenho uma criança em processo de, sabe, de sentar, tá? E tem uma bola no final do corredor. Olha só, tá? No pensamento de Piaget, essa criança, tá? Ela vai pegar a bola porque o biológico dela o permite. Então, primeiro, para pegar a bola, ela permite engatinhar para depois pegar a bola. Para o Vygotsky, é a condicionante da bola, por eu querer pegar a bola, por ser uma questão social, eu ter visto alguém pegar a bola, eu vou impulsionar o meu corpo para que eu vá pegar essa bola. Então, primeiro, tá? Para o Piaget é o biológico, segundo, para Vygotsky é o social, é o cultural. Então, há essa diferenciação entre esses dois nesse sentido, tá? Porém, com todavia, entretanto, vamos para a questão. Veja só, tá? São processos que influenciam reciprocamente, de modo que quanto mais aprendizagem, mais movimento. Beleza, tranquilo, tá? Dessa forma, para ele, a interação com o meio estava diretamente ligado a quê? Tá? Quando eu interajo com o meio, que esse meio é social, a minha interação com o meio que é social, ele vai me gerar o quê? Ele vai me gerar um desenvolvimento da aprendizagem, ou seja, um desenvolvimento cognitivo, tá? Não vai me gerar um desenvolvimento proximal, porque aqui são as zonas, e aqui a pegadinha foi essa, tá? Não vai ser proximal, porque aqui eu estou falando das zonas, de como acontece esse desenvolvimento, tá? Esse desenvolvimento não vai ser pessoal, porque nenhum desenvolvimento para o nosso amigo Vygotsky, ele é individual, ele é pessoal, ele é social, tá? Não é um desenvolvimento somente social, porque eu estou falando aqui do processo de aprendizagem. Então, se a aprendizagem é cognitivo. Então, aqui a letra B de bola cabe para a questão, tá? Lembrando que aqui ele faz uma relação bem próxima, ó. Modo que quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento. Dessa forma, para ele, a interação entre meio e ou a aprendizagem, né, a interação com o meio, está diretamente ligada ao quê? Ao desenvolvimento dessa aprendizagem, que é cognitiva. Quanto mais eu me relaciono com o meio social, maior vai ser o meu desenvolvimento cognitivo, tá? Então, aqui é uma, vamos dizer assim, é um joguinho de cintura que ele precisava fazer, mas de toda maneira está certo. Bruno, então não é a letra D, porque está falando de aprendizagem? Exatamente, tá? Ele está falando com tudo, tá? Ele está dizendo o seguinte, ó, a interação com o meio, o que é esse meio? Social, tá? Está diretamente ligado ao quê? Toda vida que meu eu biológico interage com um objeto, sendo esse objeto fator cultural, o que acontece comigo? Eu vou ter um desenvolvimento de que tipo? Cognitivo. Sobre isso, tá? Bruno, se fosse Vygotsky, ao invés de Vygotsky ser Piaget, tá? Mesma coisa, seria cognitivo do mesmo jeito. Apenas eu teria uma relação de objeto que não seria um fator social aqui. E a Isaac está falando que será em relação a uma interação do meio, tá? Do meio, para Vygotsky é social, para Piaget é objeto, tá? Então, a única contestação aí seria dessa maneira,
Nenhum dos dois aqui está equivocado. Porém, todo desenvolvimento ele vai ser cognitivo, ele vai ser no campo das ideias, ok? Vamos para frente, sétima questão. Essa daí também coloquei recurso para anulação. Não tem como. Tá? Essa aqui não, Jair. Essa aqui, tá? Aí é enxergar chifre, cabeça e cavalo. Por quê? Porque toda vez que meu eu biológico interage com o meio, com o processo cultural, eu vou ter o quê? Eu vou ter um crescimento que não vai ser biológico, não vai ser social, vai ser cognitivo, vai ser no campo da aprendizagem. Aqui não. Aqui tá difícil, tá bom? Mas vamos lá. Então, vou para cá. Cadê a sétima? Lembra que eu falei para vocês que a questão lá de cima, tá? Que essa questão aqui, número 4, ela ia refletir em outra questão? Beleza, tá? Número 7. Elas estão relacionadas, tá? Então, vamos lá, vou para cá. Letramento utiliza a escrita para resolver problemas do dia a dia, facilitando, assim, suas práticas sociais, podendo produzir gêneros textuais. Enquanto a alfabetização é o quê? Vamos lá, mais uma vez, tá? Processo de letramento, que a gente já falou lá em cima, versus processo de alfabetização, certo? Letramento é essa condição de que a gente tem de imersão do sujeito dentro do mundo letrado, dentro dos campos de gêneros textuais, para a gente entender as funções desse gênero. Então, beleza, até aí tá massa, tá? Alfabetização, o que que é? Alfabetização é a capacidade que a gente tem também com o sujeito de fazer uma anamnese, ou seja, uma habilidade, vamos dizer assim, de lidar com o processo de alfabetização, ou seja, com o processo de a construção do conhecimento à luz, de um pensamento que ele vai ser de mais focado, vamos dizer assim, tá? Para um processo mecânico de decodificação de grafemas e fonemas, tá? Então, isso aqui ele casa entre si. E olha como o negócio aqui pegou pesado, tá? Função social da leitura. Isso é falso total, porque, como a gente sabe, a função social da leitura ela é parte do letramento. Beleza, tá? Um processo pelo qual a criança aprende o alfabeto, tá? Pronto, isso aqui seria a pegadinha, certo? Habilidade de saber lidar com o contexto das práticas sociais, também é letramento. Por quê? Porque é o contextual, tá? A base para uma educação construtivista. Esse aqui é o problema. Pegadinha total. Por quê? Porque aqui, quando eu falo de alfabetização, tá? Não é só a aquisição do processo do alfabeto, aprender o alfabeto, não é, tá? Que aprender o alfabeto a gente aprende também no letramento. A gente sabe que existe um alfabeto, que existe uma categorização de letras, tá? Vogais, consoantes, beleza, tá? Aqui não é aprender o alfabeto, aqui é a decodificação. Alfabetização é a capacidade de decodificação, grafema e fonema, certo? Esse é o ponto. E aí ele vai dizer que é a base para a educação construtivista, tá? Se eu tenho uma educação construtivista, ou seja, método, já vai me anular essa daqui de novo. Ou seja, eu já trago uma questão que automaticamente ela já me capacita a anular de cima, tá? Isso é base. Bruno, no método construtivista, eu utilizo a alfabetização como presságio? Sim, tá? Eu utilizo tanto o letramento quanto a alfabetização. É por isso que a gente fala de letrar alfabetizando, tá? Sempre letrar alfabetizando, ou seja, a partir do momento que eu mergulho o sujeito, eu também tenho que trabalhar com o processo de alfabetização. Então, alfabetizar letrando é complementar. Então, é base para a educação construtivista à luz da mesma autora que ele cita nessa questão aqui, a nossa querida amiga Emília Ferreiro, sim, tá? Eu tenho como base para a alfabetização, na perspectiva alfabetizar letrando, a educação construtivista, baseada também nessa alfabetização. O que é essa alfabetização? Não é a apresentação do alfabeto. A alfabetização é a capacidade de estimular o sujeito à decodificação, grafema, fonema, ele, antes de tudo, entendendo o quê? Entendendo a situação, entendendo o contexto social das palavras e dos gêneros textuais. Então, aqui é pegadinha, foi malícia da banca, tá? E aí, questão letra D, tá? Então, perceba como, né, que tem uma, né,
Aqui tem um pequeno, né, babadozinho com relação a isso, tá certo? Elaine, então o item não seria o B? Mandei recurso e ter como fonte até a BNCC, que cita quase o mesmo, tá? Pois é, só que aí eu vou utilizar também a educação positivista, à luz da Emília Ferreiro, e se você pegar a Emília Ferreiro, você vai precisar também entender que o contexto. Por quê? Porque aqui ele fala de letramento. Ele não está contrapondo letramento e alfabetização, ele está fazendo a utilização do letramento e pergunta, no sentido do letramento, o que é alfabetização? Alfabetização é base para o pensamento construtivista, tá? Por quê? Porque eu preciso da relação para a ação, tá? Como eu falei para vocês, vou botar aqui, eu gosto de desenhar, tá? Vamos botar aqui, tá? Quando o eu, que é a criança, ela vai se relacionar com uma letra, essa letra sendo um objeto, ela vai criar a sua própria imagética, ele vai criar sua própria relação para depois ter uma aprendizagem. Então, no contexto da educação construtivista, a alfabetização, ela é base para isso, tá bom? Então, aqui está correto, sétima questão, tá? Infelizmente, ele induziu demais a galera a falar que um processo pelo qual a criança aprende o alfabeto. O alfabeto, ele é restritivo, tá? E aqui, a alfabetização, ela é maior, mais ampla, tá? Então, ai, meu Deus, vai ter complicado. Elaine, vamos esperar que eles tenham outro entendimento, tá? Mas fica difícil aqui a gente ter uma alteração, tá bom? Oitava, o professor tem um papel de articular o processo de leitura. Para isso, ele deve propiciar diferentes estratégias para que, assim, o aluno possa. Bom, utilizando aqui o professor, tá? Mais uma vez, ele traz esse processo de alfabetização e letramento. O papel do professor é dispor ao sujeito todas as possibilidades textuais para que ele tenha acesso ao mundo letrado, ou seja, fazer o papel desse processo, desse tratamento, que é o tratamento do letramento, tá? E aí, vamos lá, o que cabe ao professor, tá? O professor tem o papel de articular o processo de leitura, para isso, ele deve propiciar diferentes estratégias para que, assim, o aluno possa o quê? Compreender o código escrito e a utilização social da leitura. Compreender o código escrito, olha só, grafema, fonema, tá? Ao mesmo tempo, utilização da social da leitura, ou seja, letramento. Mais uma vez, isso aqui nos diz respeito que essa questão aqui, ele utiliza como ponto de fuga, como pensamento principal, o processo da Emília Ferreira, que ele citou lá na terceira questão, tá? De alfabetização e letramento. Então, é muito interessante cada questão, interessante a própria história da questão, a própria história da, da prova, tá? Por quê? Porque ela nos diz respeito a para onde a pessoa que fez a prova está olhando. E claramente essa pessoa é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que lê, pelo menos, tá? O processo de Emília Ferreira, o processo de alfabetização e letramento, ele tem esse viés, tá? De olhar. Então, mais uma vez, ele utilizou aqui as bases epistemológicas do pensamento, do letramento da alfabetização para configurar. Letra B, garantir uma aprendizagem somente da escrita? Falso. Apresentar grande importância por sua relevância social? Tá? Também falso, porque não é só isso, tá certo? Sugerir os objetos da pesquisa? Também não é só isso, tá? Então, de fato, a letra A, ela é gabarito. Nona questão, marque a alternativa com base em uma das mudanças a partir da BNCC do ensino fundamental, anos iniciais, primeiro ao quinto ano, tá? Beleza, tá? Lembrando que a Base Nacional Comum Curricular, ela tem uma alteraçãozinha de 2017, tá? Ela é, na verdade, apresentada em 2017, a sua terceira versão e tudo mais. Então, vamos lá, tá? Aqui ele afirma o que será preciso acontecer nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Só muito cuidado com isso aqui, tá? Ele está utilizando aqui a BNCC. E claramente ele vai falar com relação a ciclo de alfabetização. Aí a gente tem sempre uma pegadinha aqui com relação ao ciclo de alfabetização. Por quê? Porque se você for lá para o Plano Nacional de Educação, que a gente já viu aqui que o Plano Nacional de Educação ele é de 2014, tá? O ciclo de alfabetização ele se estende até o terceiro ano. Peraí. É o terceiro ano do ensino fundamental,
anos iniciais, beleza? Só que, como eu estou utilizando aqui o expediente da Base Nacional Comum Curricular, e ela é de 2017, como eu acabei de falar, da sua segunda versão, ela vai para o segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais. Ela encolhe, tá? Então, por isso que quando eu digo da base nacional, quando eu falo aqui do processo dos 2 primeiros anos, eu estou falando de quê? Do ciclo de alfabetização. Então, por isso, a letra A de amor, ela é aqui passível, certo? Da nossa observação sobre ela. Vamos aqui para, desculpa, vamos aqui para a 10ª e última questão, tá? Preciso subir aqui. As competências são um conjunto de habilidades e conhecimentos relacionados que podem ser desenvolvidos por meio de treinamento ou experiências e possibilitam a atuação efetiva em um trabalho ou situação, tá? Aqui, ele está utilizando o nosso querido amigo Felipe Renaud, francês, tá? Que vai trabalhar com os conceitos que são conceitos basilares da Base Nacional Comum Curricular, os conceitos de conhecimento, competência e habilidades. Como competência, o processo que a gente trabalha, tá? Com relação a esse mundo maior, ou seja, a capacidade do sujeito de, através das competências, conseguir promover ou conseguir dissolver problemas que estão no nosso mundo cotidiano, tá? E a habilidade, ela é específica, por isso que sempre a gente vai ter o quê? Quando a gente fala de competências, tá? Competências, elas são as competências gerais, certo? Ou por área. Por quê? Porque elas são maiores, tá? E a habilidade, ela vai estar presente aonde? Nos componentes curriculares. Então, eu não tenho, por exemplo, competência na área de biologia, eu não tenho competência na área de linguagem, ou de língua portuguesa, tá? Eu tenho habilidade, porque a competência, de fato, ela vai estar na área do conhecimento da linguagem, na área do conhecimento humano, na área do conhecimento natureza, tá? Competência maior, habilidade menor. Então, aqui ele diz que é a qualidade que o profissional tem para realizar alguma atividade, uma habilidade específica, tá? B, jeito certo de desempenhar um papel. Não existe certo ou errado. Por que não existe certo ou errado? Porque aí a gente vai para contextos, tá? Por quê? Porque como a própria Base Nacional trabalha com um olhar plural, cognitivo, físico, cultural, social e afetivo, eu tenho aqui um papel mais amplo, tá? Então, não tem um jeito certo. Eu posso fazer de várias maneiras diferenciadas. Forma de desempenhar papel que exerce, tá? Não necessariamente, porque aí o castro, o sujeito, tem um único ponto, maneira que realiza a atividade manualmente, sendo que eu posso utilizar manual, posso utilizar também um tecnológico, a única, coerente, letra A, que é o que distingue, de fato, o processo de habilidade, tá bom? E é sobre isso, galera. A gente aqui, né, agradece demais a presença de vocês, agradece demais aqui o olhar de vocês para com a gente, convidando a vocês a fazer parte dessa nossa caminhada aqui no IB Concurso para a Banca UPA, com o concurso de Mombaça, mas também para os próximos concursos que a Banca UPA vier também a participar. Estaremos sempre juntos, estaremos aqui trabalhando, visando aqui a banca, ver que ela tem um pragmático, ver que ela tem uma linha de pensamento que, de certa forma, até vou dizer uma coisa aqui que muito me dói, mas de certa forma, mais confortável do que a banca Consulpan, porque a Consulpan, infelizmente, ela não tem claramente um olhar, ela vai bingando algumas situações, e isso, tá? Isso, pelo menos aqui, deixa a gente muito, às vezes, à deriva. Quem vai fazer concurso da Consulpan, por mais que a gente tenha um olhar, tenha um trabalho, mas acaba sendo escorregadio com o Consulpan. Aqui na UPA, não, aqui a gente tem já um pragmático, a gente tem já um olhar com relação a isso, tá certo? Bom, mas tudo bem, né? A gente entende e vamos aqui, a gente vai ter esse trabalho com vocês para prepará-los para a Banca UPA para o concurso de Mombaça, tá bom? Grande cheiro a todos, beijão, bom sábado, descanso, que as aulas estão voltando, tá? Não lembra não, as aulas estão voltando, a gente tem que dar uma descansada, valeu? Tudo bom.